Essa visão o Senhor, o Altíssimo, me concedeu através do dom de línguas e do dom de visão, que está escrito lá em Joel, que os jovens profetizarão e terão sonhos e visões. E essa visão é a respeito de como Satanás trabalha na vida de uma pessoa ou de uma criança para tornar ela homossexual ou uma lésbica, colocando sentimentos e vontade contrária à natureza do corpo dela. Por exemplo, a criança nasce homem e Satanás fica colocando nela sentimentos de mulher. E através desses sentimentos a criança é enganada, porque ela não sabe que quem está colocando aquelas vontades, aqueles desejos e sentimentos nela são os demônios. Na visão que o Senhor me concedeu aqui, eu via uma menininha, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela já tá andando, provavelmente não deve ter nenhum ano, eu acho, né? Mas eu via que quando o pai fazia alguma coisa, ela ficava olhando. Quando o pai brigava, ela olhava. Aí depois eu já vi mais um pouquinho pra frente do tempo assim, aí eu via uma cena onde o pai ia comprar um presente pra ela, com ela lá, né? E aí o demônio fazia ela apontar pro brinquedo de menino. E aí o pai comprava. Ou se não era essa situação de comprar um brinquedo, o demônio fazia a menininha querer brincar com os brinquedos do irmão, que é de masculino, em vez de brincar de boneca. Então de pouco em pouco o demônio já vai colocando no entendimento da menina que as coisas de menino é mais divertido, é mais legal. Aí quando ela brincava com alguma coisa de menina assim que é masculino, aí o demônio colocava alegria nela. Aí depois eu já vi ela já mais adulta, assim. Não sei quantos anos ela tinha, mas eu vi que ela já tava com roupa de futebol. Tava lá com aquela meia lá, a roupa. E já dava pra ver que ela já era uma menina bruta. E o demônio já tava dentro dela, já influenciando ela a gostar do futebol, a ser bruta. Agir como um menino, não como uma menina. Então o demônio ficava fazendo essa menininha, ela sempre prestava atenção no que o pai estava fazendo, nas obras do pai. Sempre voltado o interesse para o pai, não olhar para as coisas que a mãe estava fazendo, os modos que a mãe agia. Sempre era para as questões masculinas. E isso foi o inimigo que fez, ele que colocava esse intuito na criancinha e parecia uma coisa inocente, mas não, era o demônio por trás, já querendo colocar esse entendimento nela de que ela era menino. Mas ele só começou a colocar esse entendimento que ela era um menino e não uma menina depois que ele entrou. Porque depois, quando ela brincava, ele colocava alegria. Porque depois, quando ela brincava com uma brincadeira de menino ou fazia alguma coisa de menino, ele ia lá e colocava alegria, fez ela querer gostar de futebol. Então, ele sempre ia botando as vontades, os desejos e sentimentos segundo a vontade de menino. E pelos sentimentos, ele está enganando ela, fazendo ela achar que é um menino, mas não, ela é uma menina. Mas ele colocava lá no coração dela de ela ser bruta, falar bruto, querer jogar futebol. Aí o senhor tá me concedendo ver que quando ela ia brincar e chegava os meninos, na cabeça dela o demônio colocava como se ele fosse realmente só um amigo, nada mais, apenas um amigo. Via os meninos lá, jogar bola, jogar videogame. E a menina ia naturalmente, seguindo esse entendimento, seguindo essas vontades que o demônio colocava. Mas aí depois, quando ela via uma menina que era bonita, aí o demônio já fazia ela começar a olhar para os olhos, para a feição do rosto, para a boca. E aí quando ela olhava assim, aí o Senhor me concedia ver que o coração dela batia assim. E ela não entendia inicialmente por quê. Mas aí depois, aí eu já vi ela um pouquinho maior e eu vi que a mãe, ela já começou a entender o que está acontecendo ali. E aí depois eu vi já os pais brigando com essa menina em relação a essas coisas que os pais já percebeu que ela tá indo pro caminho errado. E aí ela briga, só que ela até entende. Só que aí depois eu comecei a ver ela sentada na frente do computador. E aí, por mais que ela entendeu as questões dos pais, de não aceitar isso e tal, que ela é uma menina, e aí ela tava na frente do PC e eu vi que ela tava olhando uma foto de uma menina. E aí, o demônio já começou a colocar vontade nela, desejo, sentimento. Então, por mais que os pais falam, o demônio vem lá e engana ela com o sentimento, fazendo ela sentir coisas que... fazendo ela sentir sentimentos contrários à natureza dela, porque ela é uma mulher, então ela tem que ter atração por homem. Mas o demônio vem e como é ele que coloca a vontade desse sentimento e vai lá e coloca nela a vontade de ter uma relação com uma mulher, indo contra a natureza. Agora eu tô vendo essa menina, ela tá na escola, tá na classe dela lá. E aí enquanto que tá tendo lá a aula, eu tô vendo a parte espiritual. E aí eu vejo os demônios que já possuíram o corpo dessas crianças, né? Porque elas já têm bastante idade. E aí
Os demônios estão conversando ali, eu não sei se é em relação a essa menina ou se é em relação a todas. Eu não consigo ver o que eles estão falando, eu só estou vendo que eles estão conversando ali, os demônios. Enquanto as crianças estão lá escrevendo as coisas que a professora mandou, os demônios estão lá fazendo uma reunião. Aí eu vi que ela estava lá na aula, aí o demônio fez ela derrubar a borracha dela no chão. E aí caiu não tão longe assim. E aí na hora que ela foi abaixar para pegar, o demônio fez uma outra menina também querer fazer essa gentileza de abaixar e pegar. Na hora que elas foi pegar, foi junto e bateu a cabeça. Aí nisso, ali ela se conheceu, acabou virando amiga. E aí eu vi que o tempo foi passando e elas continuou sendo amiga. Ela ia jogar bola lá e essa menina ia lá pra ver o jogo e torcer por ela. E ali já tá os demônios trabalhando pra essas meninas ter um namoro lá na frente. Aí na visão eu vejo as duas de mão dada, pequena, e elas começam a crescer e elas vão se tornando mais adultas, uma segurando a mão da outra. Aí depois eu já vi elas grandes já, não sei exatamente com qual idade, mas agora eu já vejo as duas mãos dadas uma da outra assim. E aí eu vejo do lado dela os pais dela, da menina que tá sendo guiada pelos seus sentimentos errados. Aí os pais dela tá bravo com ela, porque ela não deu ouvidos aos pais, porque ela é uma menina, né? E os sentimentos dela fica falando que ela é um menino. E aí eu tô vendo os pais da outra menina brava com ela por fazer agora a filha dela também está andando neste mesmo caminho. E por trás de tudo tá os demônios lá, que orquestrou todas essas coisas na vida dessas famílias para fazer elas ficar uma brigando com a outra e por consequência todos estarem em pecado. Aí a menina que conheceu ela na questão de ter caído a borracha lá, os pais ficam bravos com ela, né? Porque ela foi dar ouvidos a outra menina. E aí para evitar esse problema, os pais dela vão lá e se muda e corta todo tipo de contato com a outra menina que o demônio tá usando para fazer ela virar lésbica. Aí os pais da menina levam ela embora, corta todo tipo de contato e aí agora a menina fica sozinha. E aí vi que os demônios começou a colocar nela agora tristeza. E depois que começou a colocar tristeza e também um pouco de depressão, e aí os demônios já começou a influenciar ela para usar droga para tirar a tristeza. E aí eu já vejo ela drogada, fumando cigarro, aquele tipo de menina rebelde. E tudo ali é obra de demônio. Cada passo da vida dela, os demônios já estavam planejando para fazer ela ser o que ela está sendo agora. E aí eu vejo ela toda rebelde assim e uma multidão de demônios atrás dela assim. E ela não tá endemoniada assim de ficar com os braços para trás falando rouco. Ela tá normal, mas tem um monte de demônio dentro dela. Aí ela virou essa menina rebelde, mas na frente dos outros ela é toda rebelde e fortona, mas por trás, assim, quando ela tá sozinha, ela é bem triste, depressiva. Aí ela ficava se cortando os pulsos, mas não aquele pra se matar, mas já era os indícios de que ela. Ali já era os indícios do demônio da depressão vindo pra fazer ela cometer suicídio, mas ela só fazia cortes superficiais. E nisso a mãe dela via isso, e aí a mãe dela ficava vendo isso daí, ela ficava chorando por essas questões, não sabia o que fazer. Aí a mãe dela conversava com o pai sobre isso, falava chorando. E aí teve uma hora que ela viu a mãe dela nessa situação, aí isso abateu muito ela. Aí depois eu vi ela já numa praça, pensando nessa questão da mãe dela e fumando um cigarro assim. Aí depois eu vi que o demônio já queria usar ela de novo para as questões do lesbianismo. Só que aí quando ela foi olhar para uma mulher, aí ela olhou para aquelas irmãs. Eu não sei do que era, mas só que essa mulher ela já se vestia com roupa longa, tudo certinho. E essa mulher, creio que foi uma pessoa que foi enviada por Deus, porque eu também via o pai olhando para essa alma. E aí, quando ela ficou olhando para essa irmã aí, era assim com segundas intenções. Mas quando ela olhou para essa irmã, isso chamou a atenção dessa mulher e ela pegou, foi lá conversar com essa menina aí. Eu não cheguei a ouvir a conversa, mas eu só vi essa mulher entregando uma Bíblia para ela. Era uma Bíblia pequenininha, aquelas que cabem em bolso. E aí ela ficou sentada na praça e deixou a Bíblia do lado e ela ficou pensativa em relação à mãe dela e sobre a conversa que ela
teve com essa outra mulher aí que estou chamando de irmã. Aí essa menina que tá com essas questões da sexualidade dela, ela aceitou a Bíblia só por educação mesmo, mas ela sentou lá no banco da onde ela está sentada, né? Antes de ter se encontrado com essa irmã. Aí ela deixou a Bíblia do lado dela e ficou fumando seu cigarro lá e ficou pensando na conversa, pensou também nas questões da mãe dela, está triste por causa do modo dela agir. Aí depois eu só vi ela pegando a Bíblia e folheando a página com o cigarro na mão, assim. Aí na hora que ela tava folheando a página, aí eu vi que o pai enviou um anjo, e aí o anjo desceu, ficou com a espada bem no pescoço do um dos demônios que tava lá, influenciando ela em todas as questões da vida dela. E aí nessa cena que eu vi assim, o pai deu o entendimento que ali o demônio não ia influenciar em nada. Ali ia ser a primeira vez na vida dela que ela ia tomar uma decisão por si só. Que não fosse mais um demônio vivendo na vida dela, tomando decisões por ela. E aí se ela escolhesse o mal, aí o anjo tirava a espada do pescoço do demônio e voltava para cima. E ela seguia sendo dominada pelos demônios. Mas se ela escolher a verdade, aí o anjo tem autoridade para estar ali, protegendo ela. Aí eu vi que ela estava folheando as páginas. Aí ela parou numa passagem, lá estava escrito: se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aí na hora que ela leu essa passagem aí ela já olhou pro cigarro que estava na mão dela e ela ficou meditando: ser livre? O que é estar livre? E aí eu vejo que ela fica olhando em volta e olha algumas pessoas que passam por lá e fica nessa questão de o que é ser livre, sendo que eles estão ali livres, andando, fazendo o que bem quiser. Aí para ela entender do que se tratava, ela começou a ler corretamente a palavra. E aí ela viu lá que estava escrito, que está escrito que todo aquele que peca é servo do pecado. Aí ela já viu que a liberdade que se tratava ali não é em relação do ir e vir, mas do que te prende neste mundo com os pecados. E aí ela já entendeu a questão do cigarro. Aí eu tô vendo aqui que ela começou a ficar lendo a palavra. E aí eu vi o tempo passando e ela tava lá sentada ainda lendo a Bíblia. Começou a ler de verdade e eu vejo que ela tá até com o cigarro na mão ainda, mas ela nem tá fumando mais. O cigarro já até apagou. Ela tá mais interessada em ler e entender as questões que está sendo dito na palavra do Altíssimo. E aí nisso, ali já deu para ver qual foi a decisão dela. Ela escolheu pela palavra. Aí quando isso aconteceu, eu já vi mais 3 anjos descendo. Aí agora ela ficou com 4 anjos. E os demônios já não podiam mais dominar ela e fazer o que quisesse. E aí eu vejo que ela fica na casa dela lendo bastante. Os pais dela começam a achar esquisito o comportamento dela, porque antes ela ficava saindo muito para ficar fazendo coisa errada, só que agora ela fica no quarto dela para ler um livro. E os pais dela não sabem que o livro que ela está lendo é a palavra do Altíssimo. Só sabe que ela está lendo alguma coisa e que está mais em casa por causa desse livro, mas não sabe até agora o porquê. O Senhor está me concedendo a ver que ela está sempre se alimentando da palavra. E ela ficou um bom tempo só no quarto lendo durante alguns dias, porque ela queria ler bastante. E depois eu comecei a ver os momentos dela quando ela tá não em casa mais, mas na rua. E aí eu via que os demônios vinham ainda tentar fazer ela cair, fazer ela voltar pro cigarro, porque ela já tinha largado, e a questão do lesbianismo. Só que quando os demônios vinham influenciar ela com alguma vontade, algum desejo, sentimento, e também com os pensamentos, ela ficava falando a primeira palavra que ela viu lá, quando ela abriu a Bíblia a primeira vez. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E aí ela ficava repetindo para ela mesma: o filho já me libertou, eu sou livre. E ficava falando, sempre quando via algum pensamento errado, quando via alguma vontade errada, ela ia lá e repetia essas palavras. Aí eu tô vendo que conforme o tempo vai passando, ela vai se alimentando, lutando contra a carne. Aí os pais dela vai começando a ver também essa mudança, porque antigamente era aquela menina bruta, brava, solitária. Agora não, ela já tá mais sorridente, tá alegre, tá realmente feliz. Ela não tá fingindo mais, ela realmente tá feliz. E aí eu vejo que quando os pais dela tá ou tomando café ou almoçando e ela tá lá e tem a oportunidade de estar todo mundo junto, ela vai lá tomar café, almoçar com os pais. Porque até então ela comia sozinha ou não comia perto deles. E aí nisso os pais dela começam a ver a mudança. E aí depois eu vi ela começando a conversar com a mãe dela, pedindo pra ela ajudar ela no quarto dela lá.
Aí eu vi as duas no quarto e ela começou a falar pra mãe dela que ela queria ajuda pra jogar algumas coisas fora do quarto dela, que ela precisava fazer umas mudanças. Aí eu vi elas começando a jogar os negócios de cigarro que ela usava lá, narguile e outras coisas que é em relação a fumar. Ela jogou tudo fora, que esse vício ela realmente já está liberta agora. Aí eu já tô vendo um tempo depois, eles estão tomando café e eu vejo que tá os três lá comendo, né? O pai, a mãe e a esposa. Aí eu vi que o carteiro bateu na porta da casa e a menina foi atender. Aí quando ela foi atender, ela pegou lá, porque a encomenda era para ela, e ela foi direto pro quarto dela. E enquanto que ela tava lá no quarto dela, eu comecei a ver os pais dela falando como é que ela tá feliz, como ela tá diferente. E tão feliz por ela estar assim, sendo uma pessoa nova, tendo essas mudanças. Aí nisso a menina lá do quarto dá um grito e chama pela mãe dela. Aí quando a mãe dela vai lá ver o que tá acontecendo, aí ela vê lá a menina com roupa de mulher. Tá com um vestido bem grande assim e se olhando no espelho assim, e a mãe dela fica espantada, vendo que aquela obra ali mostra que ela largou o lesbianismo, ela que agora ela tá no caminho correto. Aí nisso a mãe dela fica espantada e ao mesmo tempo alegre, fica com a mão na boca olhando essa situação de que a filha dela se libertou. E aí a filha dela chama ela pra ajudar ela a pegar as roupas de menino que ela tinha pra jogar fora. E aí nisso, enquanto que elas vão pegando as coisas e conversando, aí ela fala que depois ela quer mostrar pra eles, tanto pra mãe quanto pro pai, o novo amigo dela. Aí depois eu já comecei a ver que as duas já tinham acabado, e aí eu vi a mãe, né, perto do pai, meio que fazendo uma surpresa pra ele. Aí ela aparece lá de vestido e dá uma girada pra ele ver a roupa dela, e na hora que ela tá girando, na mão dela tá a Bíblia lá. E ela tá toda sorridente, muito feliz, porque agora a obra está completa, ela está livre de tudo. E aí eu vi ela agora, ela lendo a palavra para os pais dela, porque até então ela não lia porque ela não estava livre. Ela ainda estava fumando, usava as roupas de homem, então ela não se sentia digna de estar falando de Deus, sendo que ainda ela estava sendo a velha criatura. É depois que ela estava livre, aí sim ela começou a mostrar qual era o livro que ela estava lendo, por que ela está tão feliz, o que foi que libertou ela. Aí depois eu já comecei a ver no decorrer dos dias passando. E toda vez ela estava lendo a Bíblia para eles e eles escutando e viu, né, a obra que a palavra fez na vida dela, como o Filho verdadeiramente libertou ela, Yahushua HaMashiach.